Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando nesse tempo de adoração ao Senhor. Que tempo precioso. Que tempo especial. E relacionando isso com inteligência artificial. O que é verdade e o que não é verdade. O que é verdade, o que é real, o que é artificial. Eu adoro a Deus porque eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele está vivo. E eu sei que Ele está aqui. Por isso eu adoro ao Senhor. É real. É verdadeiro. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha. Só olhar. Gente, é só olhar. Não precisa abraçar na hora da comunhão. Escuta a direção. Só olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha, responda para mim. É real ou é artificial? Maquiagem não conta, maquiagem é real. Plástica é real. Mas sabe que negócio? É real. Botox é real, tá bom? Olhe para a pessoa de novo, é real ou é artificial? É de verdade a pessoa que está aí? Dá um beliscão para a gente ver se é verdade. Leve, de leve. Gente, que coisa maravilhosa. Há pessoas ao nosso lado, relacionamento. Nós temos aqui uma família, gente de verdade, gente real, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa. E nós que somos reais, veja que eu falei reais e não normais, porque eu conheço aqui algumas pessoas, entendeu? Eu sei que nem todo mundo é normal. A começar em mim, não somos tão normais assim, mas nós somos reais. Esses somos nós, pecadores, fracos, dependentes de Deus, que necessitam da graça dEle, mas nós somos de verdade. E é isso que faz a nossa vida fazer sentido. Nós não imitamos um papel, nós não fazemos um tipo, nós somos. Podemos ser melhores, estamos aqui para isso. E com a graça de Deus sairemos daqui hoje melhores do que antes. Para isso eu e você precisamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós temos falado sobre uma vida cheia de esperança. E é um tema tão positivo, né? Tão necessário para a nossa vida. Duas das séries que nós começamos este ano, 2026, de manhã combatendo a ansiedade com a Bíblia e à noite uma vida cheia de esperança. O objetivo dos pastores da igreja é que a gente tenha um ano novo maravilhoso, cheio de esperança e sem ansiedade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou orar, você ora um pouquinho. A oração é por iluminação. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, para que eu e você possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a Tua palavra, ao ser ministrada, alcance um lugar no coração da gente por meio do Teu Espírito Santo. Fala ao coração da gente nesta noite. Ensina-nos a viver uma vida cheia de esperança, apesar dos pesares. Dá-nos um coração sensível e uma mente cativa do Senhor. Que nenhuma distração nos afaste da sua palavra. Que ao ouvirmos, sejamos conduzidos pelo Senhor e venhamos a aprender a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Uma vida cheia de esperança. Um versículo maravilhoso, riquíssimo, no meio de outros textos extraordinários de Deus para a nossa vida. Uma série de palavras, uma série de imperativos que o apóstolo Paulo destaca nessa carta aos Romanos, no capítulo 12. Você deve se lembrar que essa carta do capítulo 12 é aquela que começa com aquele texto que muitos de nós conhecemos de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou este mundo. É a mesma ideia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. Aí lá no versículo 15, aliás, versículo 9, Paulo começa a dizer assim, se você estiver lendo, venha junto comigo, por favor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. No 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Não é o tema de hoje, não. Mas cá entre nós dois aqui, só você e eu, normais, não, normal não, reais, né? Nós dois, reais. Vamos ler de novo aqui, abençoai os que vos perseguem. Não, é só repetir a frase comigo. Difícil falar, né? Eu sei, dói falar, né? Porque aqui tem nome. Se você não tiver ninguém em mente, está ótimo, que bênção, abençoai os que vos perseguem. Agora, se tiver alguém no teu pé, abençoai os que vos perseguem. E a Bíblia lembra, abençoai e não amaldiçoeis. Por que será que tem essa parte do amaldiçoeis aqui? Você sabe. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Volta ao versículo 12 mais uma vez. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, duas questões antes de nós entrarmos no versículo 12. Duas questões antes de entrarmos no versículo 12. A primeira delas tem a ver com o capítulo 16, versículos 1 e 2. Se você puder caminhar um pouquinho na sua Bíblia, versículos 1 e 2 do capítulo 16. Diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O que o apóstolo Paulo faz aqui é uma declaração a respeito do papel da mulher na igreja. O apóstolo Paulo é injustiçado. Tem gente que diz que Paulo é misógino, que Paulo é machista. Talvez não conheça de fato toda a história de Paulo, pegue um versículo ou outro, sem entender o contexto. Eu não vou entrar nesse assunto profundamente agora, mas eu quero trazer à memória de cada um de nós a figura de Febe. Febe se tornou uma mulher importantíssima na igreja, a ponto do apóstolo Paulo mencioná-la de forma especial e destacada aqui. Sabe o que muitos comentaristas bíblicos fazem? Que ela foi a pessoa que levou a carta aos romanos para a igreja de Roma. Paulo escreve, ela pega a carta e leva a carta. Se nós considerarmos essa hipótese, que é uma hipótese, eu e você não estávamos lá, mas a maioria aponta que sim, que de fato isso aconteceu, isso significa que ela foi a pessoa que leu a carta. E mais do que isso, a pessoa que leu a carta e explicou a carta. Porque você imagina, se eu e você hoje vamos ler a carta aos Romanos, nós temos diversas dúvidas, aqueles irmãos também tiveram diversas dúvidas, e eles perguntavam para ela, considerando essa hipótese, que é uma hipótese bastante fortalecida pelos elementos que nós temos. Paulo diz que ela era uma servidora, era alguém que servia. Ele usa um verbo que dá um pano para manga nessa história. Mas ela também era protetora. Protetora significa que de alguma forma essa mulher era usada pelo Senhor para proteger a obra do Senhor e mais do que isso, que ela tinha algum tipo de recurso que ela colocava à disposição do reino de Deus para que o evangelho avançasse. Então nós temos uma mulher impressionante a quem Paulo recorre para que ela leve essa carta. E ela pega essa carta e leva essa carta, e essa carta chega a Roma. Então, não apenas chega a Roma, como na própria carta há uma referência a ela, para que não houvesse dúvida, para que eles pudessem acolhê-la, ajudá-la, servi-la de alguma forma, porque ela era importante para o ministério da obra de Cristo e do avanço do reino de Deus. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida de Febe, e quero aqui honrar as mulheres que usam as suas vidas para a glória de Deus.
Há mulheres na Bíblia cujo registro, às vezes são poucas palavras, mas você percebe a necessidade dessa pessoa, a importância dela no reino de Deus e da obra que deve ser feita. A Bíblia, ela traz um reconhecimento à mulher que não havia naquela época. As mulheres eram desprezadas, as mulheres não eram contadas, e na igreja de Jesus Cristo, as mulheres têm um papel de grande importância. Elas são acolhidas, mas não apenas acolhidas como quem precisa de um acolhimento, mas elas são inseridas num contexto de importância para o anúncio do Evangelho, pregação da palavra do Senhor e semear o Evangelho na obra missionária que era tão necessária naquela época. Meninas, vocês continuam sendo muito importantes no reino de Deus. Meninas, vocês são valorizadas, validadas, percebidas. Meninas, que Deus use a vida de vocês para o crescimento do reino e a proclamação da palavra do Senhor. Meninas, aqui está uma igreja que não tem medo das mulheres. Só da Flávia, minha esposa. Para aqueles que não sabem. Percebe? Uma segunda coisa que eu queria, antes da gente entrar no texto, Romanos 12, versículo 12, é que a igreja, a comunidade que nós estamos lendo aqui, vivia sob uma hostilidade social. Não era a perseguição que viria mais adiante com Nero, mas era um tipo de perseguição evidente naquela época, onde os cristãos eram hostilizados, onde a figura do cristão não era benquista, as pessoas não eram acolhidas com tanto respeito. Aliás, a vida de um cristão parecia de alguma forma ser uma coisa errada, então eles eram hostilizados socialmente, o relacionamento com eles não era bom, eles sofriam esse impacto. Então, diante dessa realidade que aí está, diante de um quadro onde há uma hostilidade, onde há uma espécie de uma perseguição não tão intensa, não tão clara, como nós vamos ver adiante, em outros textos nos apontam isso, já existe ali uma pressão social sobre essa comunidade. E esses irmãos e irmãs recebem uma carta, e dentro dessa carta tem uma palavra para enchê-los de esperança. E a primeira palavra foi: regozijai-vos na esperança. Pode falar comigo? Regozijai-vos na esperança. Leia comigo aqui na tela. O Senhor não ordena que o cristão se alegre nas circunstâncias, na vitória ou na prosperidade, mas na esperança, pois é nela que o texto fundamenta a verdadeira alegria cristã. Vamos entender isso de forma clara e objetiva. Primeiro, se a sua alegria estiver nas circunstâncias, para pensar, as circunstâncias mudam. Um dia você está no alto, um dia você está embaixo. Um dia você está rindo, outro dia você está chorando. Se a sua alegria estiver na circunstância, se o seu coração estiver na circunstância, isso é perigosíssimo. Há alguns anos eu levei um grupo e fui a um clube que fica na zona sul do Rio de Janeiro, que a camisa é vermelho e preto. Não quero falar porque eu não quero ter problema com ninguém aqui. E eu levei esses irmãos lá, os adolescentes, para conversar, e aí chegou um atleta do time, e eu fiz a ele uma pergunta simples. Eu perguntei para ele assim: me diga uma coisa, fulano, se você perder isso aqui, como ficaria a sua vida? Eu estava com o adolescente esperando que ele desse uma palavra boa, né? Ele disse: eu morreria. Eu falei: puxa, eu tentei ajudar, atrapalhou. Aí eu insisti na pergunta para ver se ele mudava o final, ele morreria. Ok, obrigado, Deus abençoe. Fez uma foto, saiu. Falei: gente, não é nada disso, pelo amor de Deus, hein? Nosso olhar não tem que estar na circunstância e tal. Passou um pouquinho, esse rapaz foi ter um jogo, fez um fla-flu e ele perdeu um pênalti. No dia seguinte ele foi vendido. Eu nunca mais esqueci essa cena. Nunca mais esqueci. Tem anos isso. Como é que pode uma história mudar tão rápido? Uma circunstância ser alterada de forma tão rápida? Uma coisa que muda a vida de uma pessoa para sempre, muito rapidamente. Se a alegria dele estava na circunstância, cadê a alegria dele depois disso? Se a sua alegria estiver numa circunstância, aonde vai estar a sua alegria quando essa circunstância for alterada? Mas veja, alegria nas circunstâncias, na vitória. Na vitória é muito bom.
Eu li um texto num livro que um rei, um importante rei, recebeu dos espojos de uma guerra um anel. E nesse anel havia inserida dentro desse anel uma frase que ele não conseguia entender. Então ele chamou os sábios e disse: sábios, o que significa essa frase? E os sábios disseram: essa frase significa isso passa. Aí ele insistiu: mas eu não entendi, o que significa essa frase? Os sábios disseram: isso passa. E ele perguntou: mas me explica, por gentileza, o que significa essa frase? Aí ele disse assim: ó grande rei, essa frase significa: quando o senhor estiver com uma vitória muito grande, lembre-se, isso passa. E se você estiver numa derrota muito grande, lembre-se, isso passa. Se a sua alegria estiver centrada numa vitória específica da sua vida, e essa vitória não acontecer, se o seu objetivo for uma promoção, se o seu objetivo for uma aprovação, se o seu objetivo for uma grande conquista na área material, isso não acontecer, se houver uma perda daquela que é uma perda irreparável, que não tem jeito mais, se a sua alegria estiver naquilo ali, prepare-se, porque haverá uma tristeza profunda na sua vida. É por isso que a nossa alegria não está na circunstância, não está na vitória e nem na prosperidade. Altos e baixos na vida financeira. Quem que não sabe o que é isso? Quem dera se nós pudéssemos só crescer financeiramente, cada dia mais, 2, 4, 6, 8, 10. Isso está onde? Está no Instagram, está no YouTube. Pessoas que contam para a gente que a vida delas é maravilhosa. Cada hora que se olha a pessoa, ela está mais rica. Não ganhe dinheiro sem sair de casa. Não fiz nada e ganhei 1 milhão. Gente, eu olho e fico assim: gente, eu tenho que ficar mais em casa. Eu estou saindo muito de casa para trabalhar. A nossa alegria, diz o texto bíblico, não pode estar nessas coisas. A nossa alegria está na esperança. O que nos alegra é a esperança. Esse texto fundamenta a verdadeira alegria cristã na esperança. Fazendo um passeio pelas cartas de Paulo, ele tem pelo menos 5 marcas da alegria nos textos do apóstolo Paulo. Você vai ver junto comigo aqui na tela. 5 marcas da alegria nos textos de Paulo. A primeira marca das alegrias nos textos de Paulo tem a ver com ser cristocêntrico. Cristo está no centro da nossa vida, isso nos alegra. Cristo é a razão da nossa vida, isso nos alegra. Cristo enche o nosso coração de alegria. Cristocêntrica, Cristo no centro. Uma segunda marca da alegria do apóstolo Paulo é escatológica. Ela tem a ver com o escatom, com o fim de todas as coisas. O crente olha para o fim do mundo com uma certa esperança. Por isso que nós não somos normais. Se alguém disser o mundo vai acabar, é capaz de aparecer um crente dizendo: oba! Por quê? Porque o final dessa história toda não nos amedronta. O final dessa história toda não nos assusta. O final dessa história toda nos enche de esperança. O final dessa história toda nos traz paz. O final dessa história toda não deixa você atormentado, inquieto, acordado. Nós somos aqueles que olhamos para o futuro, ainda que seja o final de todas as coisas, com esperança. Mas a terceira marca da alegria, ela é pneumatológica. Ótimo nome para você falar no pós-culto hoje. E aí, como é que você está? Hoje eu estou mais pneumatológico. E você? Eu também estou bem pneumatológico hoje. Pneuma, espírito. Alegria, fruto da ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos alegra. O Espírito Santo nos enche de vigor. O Espírito Santo nos enche de prazer na presença do Senhor.
O Espírito Santo permite que você esteja sozinho, dentro de um quarto, orando, clamando ao Senhor, e uma alegria incomparável inunda o seu coração, e de forma incompreensível, porque as razões para estar alegre não existem, mas a alegria espiritual, ela é poderosa e ela é arrebatadora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos uma igreja presbiteriana que não tem medo do Espírito Santo. Nem de falar sobre o Espírito Santo, nem de buscar o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Porque o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. Nós somos cristocêntricos. Nós também temos o Espírito Santo que guerreia, que governa, que conduz a nossa vida. Se você chega à verdade, é porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Se você se arrepende dos seus pecados, é porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Se você está chorando e é consolado, é porque o Espírito Santo te convence. Se você prega a palavra, é porque o Espírito Santo te dá autoridade para pregar a palavra. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quarta alegria, ela é comunitária. Você venceu, nós vencemos. Você se alegra, nós nos alegramos. A alegria do Senhor, a nossa força é, nós celebramos a vitória uns dos outros. Eu vejo pessoas aqui que eu conheço há muitos anos, que vão crescendo na sua vida espiritual, crescem na sua vida profissional. Gente, ministério nos traz uma beleza linda, extraordinária, de você ver um adolescentezinho, que depois se torna um jovem, que depois se casa, e depois ele tem filhos, e você passa por essas etapas todas, acompanhando o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento. Eu me alegro com a sua vitória. Se alguém hoje, depois do culto, fala assim: pastor, eu agora tenho um helicóptero, eu vou dizer glória a Deus. Mas vai ter gente que vai falar assim: helicóptero, cuidado, hein? Que beleza ver uma pessoa com um carro novo, graças a Deus. Uma conquista profissional maravilhosa, uma nova ocupação. Eu me alegro com a sua alegria. Deixa eu perguntar uma coisa a você, saber o que você acha. Você acha que é mais fácil se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, o que você acha? Sua opinião. Dá o resultado aí, eu quero dar uma olhada aí no seu resultado. Pegou o resultado? Ok. Quantos do seu lado aí disseram que é mais fácil se alegrar com os que se alegram? Levanta a mão. Olha, crentes mesmo. Quantos acham que chorar com os que choram é mais fácil? A maioria. Meus irmãos, parece que é mais fácil chorar. Porque tem horas que a alegria do outro pode dar uma dorzinha nessa região aqui do corpo humano. Essa região, conhece essa região aqui? Dos dois lados, às vezes dói os dois lados. Conforme a situação, dói o braço inteiro. Ai, do lado de cá, acho que eu estou tendo um infarto. Não, dor de cotovelo. Quinta marca da alegria do apóstolo Paulo: ela é compatível com o sofrimento. Aí quebra a gente. Peraí. Ela é compatível com o sofrimento. A alegria bíblica, ela não depende de estar tudo bem. Às vezes, está tudo mal. Mas é uma alegria que vem da parte de Deus, que ela é interna, ela não é externa, ela não depende da circunstância, de uma vitória, ela não vem da prosperidade, é uma alegria que vem do Senhor para a nossa vida. Então, a despeito das circunstâncias, nós permanecemos alegres. Alegres, por quê? Porque no meio da tormenta, o meu Senhor está comigo. No meio da batalha, o Senhor está ao meu lado. No meio da prova, eu lembro do irmão Lázaro. Ou passando pela prova, dando glória a Deus. 2 textos para ilustrar. Romanos capítulo 8. 2 textos bíblicos. Lá em cima, versículo 18. Leia comigo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não é um alienado, doidão. Só vitória, é só vitória. Não. Derrotas e muitas,
Problemas diversos, mas os pés dele podem estar no chão, mas o coração dele está no céu. Então, os sofrimentos do tempo presente para ele, no lugar de dominarem a sua mente, o que domina a mente dele é a esperança. Seus olhos são levados para o alto. Então, a pessoa passa uma grande prova, um sofrimento, mas no lugar de fincar o pé dele ali no sofrimento e na angústia, ai, tá ruim, ai, tá ruim, ai, tá ruim, olha para o céu, vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom. Versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo, vem comigo, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O sofrimento está lá. Morte, vida, tratando sobre todas as questões que envolvem a realidade da nossa existência, mas declarando de forma corajosa e firme: nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu ilustro isso de uma forma lúdica, mas muito simples. Deus nos abraça e nada nos arranca do abraço de Deus. Como não ter a vida cheia de esperança? Como não viver uma alegria apesar das circunstâncias adversas? Como não experimentar algo novo, um sinal de Deus, uma alegria que vem dele, da parte dele, sobre a nossa vida, que ilumina, que incendeia, que abre os céus, para que a gente possa seguir a caminhada. Regozijai-vos na esperança. Quero deixar com você uma frase. Leia comigo aqui na nossa tela, por gentileza, essa frase. A verdadeira alegria do cristão não está no que possui, mas no que aguarda. Quero que você leia mais uma vez, por gentileza. A verdadeira alegria do cristão não está no que possui, mas no que aguarda. Você concorda? Concorda ou discorda? Sejamos sinceros, na teoria é linda essa frase, na prática precisa de fé. Na teoria é uma frase que coloca os nossos olhos lá na frente, mas se os nossos olhos estiverem aqui, nós não enxergamos lá. É por isso que a verdadeira alegria do cristão não está naquilo que ele possui, porque o que ele possui pode ser perdido. Há cidades no Brasil onde as pessoas são assaltadas. Não sei se você conhece alguma. Mas a alegria do cristão está no que aguarda. O que você aguarda? O que você espera? Aonde estão os seus olhos? Aonde está a sua esperança? Aonde está? Se a sua esperança estiver neste mundo, você é o mais infeliz de todos os homens e de todas as mulheres. Se a sua esperança estiver nesse mundo limitado que a gente enxerga, você não entendeu ainda o que é viver pela fé. Quando nós enxergamos o mundo espiritual, quando Deus abre as nuvens espirituais para a gente enxergar, a gente começa a experimentar uma expectativa, uma fé naquilo que Deus vai realizar, e nós vamos poder perceber e vivenciar, e ainda que as lutas ao nosso redor sejam lutas travadas, pesadas, difíceis, nós sejamos esmagados, apertados, ainda assim, pela graça de Deus, os nossos olhos estarão focados no Senhor, e a nossa esperança estará nele. Regozijai-vos na esperança. Na sequência do versículo tem uma frase: sede pacientes na tribulação. Veja comigo essa frase: sede pacientes na tribulação. A paciência na tribulação é uma escola. É uma escola de fidelidade, é uma escola de resistência, é uma escola de resiliência e não de fuga da realidade ou alienação.
Pacientes na tribulação. Jesus amado, ser paciente já é ruim. Na tribulação é pior. Mas veja, regozijai-vos na esperança. Lembra da hostilidade da comunidade? Regozijai-vos na esperança. Olhem para o céu. Na tribulação, calma, paciência na tribulação. Isso vai passar. Sede pacientes na tribulação. Nós estamos sendo preparados. Isso é uma escola. Nós estamos sendo preparados, nós estamos aprendendo com o Senhor, nós estamos desenvolvendo a nossa vida com Ele, nós estamos caminhando na presença dEle, porque nós queremos viver essa realidade de uma vida espiritual, onde nós seremos preparados nessa grande e pesada escola que nós estamos. Nós vamos aprender a esperar. A tribulação chega à vida de cada um de nós. Não tem jeito, não tem escapatória. Uma hora ela bate à sua porta. Não se desespere, não. Seja paciente. Este período, por mais difícil que seja, mas ele é um período de aprendizado, é uma escola para nós. A segunda frase que está aqui: a paciência cristã, ela nasce da esperança. Quem espera o fim, suporta o meio. Quem espera o fim, suporta o meio. Tudo depende de onde ou para onde você está olhando. Seu coração está onde? Está aqui. Meu coração está aqui. Eu quero tudo aqui e agora. A gente está sendo instigado a ser mais imediatista do que os nossos irmãos no passado. O pessoal de old school aqui tem mais paciência para esperar as coisas. Tem gente que adora uma fila, por exemplo. Que vê uma fila, entra. Ao final, descobre do que é. É o que é aqui? Essa fila de quê? Não, você quer, pessoal... Enfim, old school. Os mais novos não aguentam esperar o Wi-Fi. Se o Wi-Fi estiver lento, isso é sinal de morte. Alguma coisa vai acontecer. Quem é que vai responder por isso? Vou processar. A gente não está sendo ensinado a esperar. A gente está sendo ensinado a acelerar. Então, quando esta realidade de quem espera o fim suporta o meio, ele traz para nós uma verdade maravilhosa. A gente precisa aprender a esperar. Mas olhe para quem você está esperando. Se a sua esperança é o Senhor, esse tempo vai passar. Se você está passando por uma tribulação, esse tempo vai passar. Continue com paciência na tribulação. Não se agite, não se apresse. Aguarde o tempo de Deus, porque Ele está te preparando para algo melhor. Você foi matriculado na escola da resistência, da resiliência, e Deus não vai te abandonar. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. A última parte é maravilhosa. Na oração perseverantes. Veja comigo aqui na tela. O termo significa persistir com dedicação intensa, dependência contínua e constância obstinada, não oração ocasional. Não está escrito orem, mas está escrito o quê? Persevere na oração. Cá entre nós dois. Se tiver escrito orem, você já entendeu. Agora, persevere na oração significa que você e eu vamos ter que aguentar o tranco. Nós vamos ter que esperar. Que não será na hora. Que nós não vamos dar uma ordem e vai acontecer. Que nós vamos ter que segurar ali, perseverantes até o final, suportando as agruras das perseguições, da hostilidade, da luta daqueles irmãos daquela época, como hoje nós vamos enfrentar as lutas da nossa vida, tribulação, inquietação, deserto, tempestade, a palavra que você quiser utilizar, nós vamos passar por essas coisas, mas vamos permanecer firmes em oração, porque o desafio de Deus para nós não é orem, mas é perseverem na oração. Faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença. A segunda frase diz assim: a oração é necessária porque a vida cristã é difícil. Você pode falar essa frase comigo? A oração é necessária porque a vida cristã é difícil. Então eu quero anunciar. Deixa eu fazer um pronunciamento à igreja.
Eu quero anunciar à Igreja Presbiteriana das Américas que a vida cristã é difícil. Se alguém disse para você que a vida cristã era, não sofra mais, não vai ter problemas mais, suas finanças vão melhorar, que você vai só ter vitória na sua vida, você não ouviu a verdade sobre a vida cristã. A vida cristã é difícil, mas é maravilhosa. É a coisa mais difícil e mais maravilhosa ao mesmo tempo. É o tempo da luta, da perseguição, da provação, da tentação, onde nós somos sacudidos, onde nós somos esticados, mas quem está dentro não quer sair, porque nós já recebemos a bênção da salvação em Cristo Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós somos embalados pelo Espírito Santo, porque quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós recebemos a palavra de Jesus: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando nós estivermos chorando, Jesus vai dizer para a gente: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vai aparecer um irmão, uma irmã, que vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: a sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Vai aparecer uma pessoa que você não conhece, vai dizer assim: eu vou orar pela sua vida. E essa pessoa vai pagar o preço de entrar na brecha para ficar em oração pela sua vida. E você vai dizer: como agradecer a alguém que se dispõe a se ajoelhar e aclamar a Deus pela minha vida. Vai aparecer um irmão, uma irmã que vai dizer: eu vou jejuar pela sua vida. Aí você diz: meu Deus, eu não paro de comer, e a pessoa vai jejuar. É difícil, mas é maravilhoso. Ser cristão é maravilhoso. Ser cristão é incomparável. Não há nada mais extraordinário. Eu sei, deixa eu te falar uma coisa que para algumas pessoas, eles confundem ser cristão com ser de igreja. Então tem gente que é igrejeiro. E de vez em quando a igreja nos maltrata. De vez em quando há alguém na igreja que nos machuca. A gente põe a culpa em quem? A igreja é isso, a igreja é aquilo. Tem líder doido. No sentido muito complexo dessa palavra simples. E nos machuca. Tem pessoas que nos perseguem. Tem pessoas que falam mal de nós. Isso tudo acontece, mas isso não é Jesus. Isso não é o cristianismo, isso é o ser humano pecador como você e eu, que machuca, que persegue, que faz maledicência, que mente a respeito do outro. Por isso que tem tanta gente machucada em diversas igrejas, onde existe essa ênfase, esse olhar, a perseguição. Meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que agem assim, e que o Senhor dê a você que foi machucado, que está constrangido diante de uma igreja, que tem dificuldade de frequentar uma igreja, que o Espírito Santo cure o seu coração e você esteja pronto para viver uma nova e extraordinária experiência com Jesus dentro de uma igreja real. Já falei que não é normal, mas é real. A oração é necessária porque a vida cristã é difícil, sendo o elo que sustenta a esperança futura em meio ao sofrimento presente. A oração nos mantém. Sabe, a gente está no aqui, né? Aqui eu estou com dor. Aqui eu estou com dor. Eu estou olhando para frente. Não cheguei lá ainda. O que me leva para frente? A oração. A oração. Então não adianta você pedir para as pessoas orarem. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, se você não orar. Não, isso não tem sentido. Se você precisa de oração, seja o primeiro a orar. Você precisa de oração, está pedindo oração a 10 pessoas? Seja o primeiro a orar. Ser o primeiro a clamar ao Senhor e a perseverar na oração. A oração não remove automaticamente a dor, mas realinha o coração, reancora a esperança e reeduca os afetos. A oração faz isso, ela mexe com o coração, ela mexe com a esperança, ela mexe com os afetos. A oração faz isso.
A oração do Senhor é que vai tomando o nosso coração e nos conduz, ela nos dirige. Nós somos sustentados pelo Senhor porque nós perseveramos em oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer um desafio a vocês. Perseverem em oração. A chapa esquentou, persevere. Está sombra e água, Caribe, Maldivas, persevere em oração. Está tudo bem na sua vida, persevere em oração. Está difícil as coisas para o seu lado, persevere em oração. Não desista em hipótese alguma, porque o que vai manter a nossa esperança viva, a nossa alegria viva no Senhor, é a oração. Então não largue a oração. Se falta esperança, é porque falta a oração. Não é uma oração ocasional. Senhor nosso Deus, eu tinha um amigo que orava assim. Uma das orações mais lindas e mais doidas. Ele orava assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Na sexta vez estava todo mundo chorando: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Aí quando a gente não estava tão paciente, a gente dava um empurrão nele para terminar a oração. A oração simples, mas verdadeira. Não é artificial, é real. É feita por gente normal, que tem dor, que está passando por tribulação, sofrimento, pecadores que sabem dos seus pecados, das suas dificuldades, das suas fragilidades, dos seus pontos fracos e clamam ao Senhor, porque eu não quero perder a bênção da sua presença. Nós somos a igreja reformada, ninguém ameaça o outro, vai perder a salvação, porque a Bíblia não diz isso. Mas perder a alegria da salvação, meu Deus do céu, como é maravilhoso ter a alegria da salvação e da vida eterna. Significa o seguinte: se der tudo errado, deu tudo certo. Olha que coisa maluca do crente. E aí, deu tudo errado, hein? Ah, para mim não. Se deu tudo errado, deu tudo certo. Se acabar aqui, vai começar a festa. A festa no mais lindo e maravilhoso ambiente celestial. Alegria por todos os lados. Não perca essa oportunidade de viver essa realidade do Evangelho de Jesus na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha 14 anos. Lembro como se fosse hoje, entrando na igreja, o pastor fez um apelo, e eu fui à frente, 14 anos. Eu entrei pecador e saí pecador. Eu não saí The Chosen ainda, The Chosen são vocês. Eu saí eu mesmo, garoto, adolescente. Mas alguma coisa extraordinária aconteceu dentro de mim. Quando o pastor disse: se você quiser receber a Jesus, se o Espírito Santo está tocando na sua vida, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, faça isso hoje. Eu disse: o meu dia é hoje. Eu até então não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém, estava de boa. Mas o Senhor me chamou de uma forma linda, sabe para quê? Para andar com Ele. Eu andar com Jesus, Ele me chamou para andar com Ele. E aí, 3 coisas acenderam na minha vida. Acenderam. Estavam apagadas. E acenderam. Vontade de ler a Bíblia. Vontade de ler a Bíblia. Sede da palavra. Fome da palavra. Lendo a palavra. Eu lia ajoelhado, lia sentado, lia em pé. Lia no intervalo de um programa de televisão. Eu lia a Bíblia inteira rapidamente, porque eu tinha fome da palavra. A segunda coisa que me acendeu foi uma vida de oração. E eu orava de um jeito que não quero recomendar a ninguém. Eu gostava de orar com o rosto em terra. Só o rosto estava em terra. É isso que eu quero só ilustrar. E a minha mãe entrava no quarto. Minha mãe não convertida ainda. Ela dizia assim: meu Deus, ele está ficando, quando exagera, como é que é o nome que exagera? Fanático. O Juninho está fanático. Ele agora só quer orar. E eu ali orando, chorando. Aí meus amigos ligavam, sempre tive muitos amigos. E eu falava assim: mãe, fala que depois eu ligo. E diz que eu estou falando com uma pessoa mais importante que eles. Porque não tem ninguém mais importante que Jesus para a gente falar. A terceira coisa que me acendeu
é que eu comecei a pregar o evangelho, do meu jeito. Eu nem te conto cada doideira que eu já fiz nessa vida. Cada doideira que eu já fiz nessa vida. Coisas que eu digo assim, não são certas. Hoje eu não repetiria. Mas eu lembro com saudade, porque eram coisas malucas demais para um pastor como eu hoje. Mas naquela época era maravilhoso fazer coisas tão estranhas. E eu penso assim, meu Deus, quanta experiência maravilhosa ser aceso por Jesus. E nós vamos orar hoje para Deus acender o seu coração. Se você já teve uma chama no seu coração e apagou, eu vou orar, mas eu quero que você também ore. Senhor, acenda a chama no meu coração, que eu quero arder até o final da minha vida. Entenda isso, faça a sua vida valer a pena. Quando os seus dias se findarem, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena entregar a sua vida a Jesus, valeu a pena ser um profissional de qualquer área, mas fazer tudo para a glória dele, viver o evangelho, valeu a pena caminhar na presença dele, valeu a pena se envolver no reino de Deus, valeu a pena caminhar com Jesus, cantar a Jesus, orar a Jesus, ler a sua palavra, valeu a pena, porque no meio de toda a tormenta e dificuldade, você aprendeu a se alegrar na esperança. Você aprendeu a ser paciente na tribulação. E você aprendeu a perseverar na oração. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Seu Espírito Santo está tocando o seu coração. Para você se entregar a Ele. É hoje. Seu Espírito Santo toca no seu coração, porque a chama está apagada. Peça a Ele hoje. Nós vamos orar juntos hoje. Senhor, acende essa chama em mim. Se você precisa desse renovo da esperança na sua vida, para ter uma vida cheia de esperança, hoje vai acontecer em nome de Jesus. Se você foi machucado por uma instituição, por uma liderança, por um igual a você na igreja, hoje perdoe essa pessoa. Perdoe em nome de Jesus. Comece uma nova história. Gente, a vida passa voando, a vida é um sopro. A vida é um sopro, não perca mais tempo achando que pode ficar longe de Jesus enquanto Ele te chama para caminhar. A gente vai cantar agora. Enquanto nós estivermos cantando, venha que eu quero orar com você. E quero chamar você para a oração. É tempo de oração. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelos nossos relacionamentos. Vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar e venha. Venha, vamos orar juntos. Venha. Deixe o seu lugar e venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Se você quer pedir que essa chama seja acesa, venha. Se você precisa de renovo espiritual, venha. Se você quer a esperança de Deus sobre a sua vida, venha. Se você quer que alguma coisa nova aconteça na sua história, venha. É hora de nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Se você quer que essa chama do Evangelho seja acesa, que você leia a palavra, estude a palavra, ore ao Senhor, clame ao Senhor, viva o Evangelho de verdade. Se você tem 500 anos de igreja, eu te desafio a começar de novo em nome de Jesus. Se você está machucado, magoado com alguém, perdoe. Perdoe. É hora de recomeçar em nome de Jesus de Nazaré. Vamos adorá-lo ao Senhor. Fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer.
guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Senhor, nós não abrimos mão da sua palavra, não abrimos mão do seu evangelho, não abrimos mão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não abrimos mão desse relacionamento com o Senhor. O Senhor nos chamou para caminhar. Nós queremos seguir a caminhada com o Senhor, desde agora e para sempre. Queremos ao final da nossa vida olhar para trás e dizer: valeu a pena caminhar com Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena conhecer o Evangelho. Valeu a pena ser tocado pela sua palavra. Valeu a pena ser meio de levar a sua mensagem a alguém. Valeu a pena viver o Evangelho dentro do nosso quarto. Valeu a pena viver o Evangelho dentro da nossa casa. Valeu a pena viver o Evangelho no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa escola. Valeu a pena viver o Evangelho de verdade, realidade, e não de forma artificial. Nós não queremos ser hipócritas. Não queremos ser incoerentes, queremos a verdade, o Evangelho de verdade, da verdade, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor hoje, que foram tocados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor os alcançou com a sua palavra, e o Seu Espírito está dizendo a eles: você é meu, você é minha. Essa entrega verdadeira, poderosa ação do Senhor em nós. Cuida deles, Pai, e dá-nos a bênção de cuidar dos seus primeiros passos e ajudá-los a caminhar como os bebês espirituais. Que sejamos exemplo para eles. Paizinho, nós oramos por aqueles cujos corações hoje foram incendiados, que antes a chama estava apagada e a alegria havia sido perdida. A alegria estava nas coisas passageiras, circunstanciais. Mas hoje o Teu Espírito Santo ministrou o coração. Eles foram incendiados pela Sua palavra. Pai, continue acendendo essa chama. Poderosamente acenda essa chama nesses corações. Não é possível que a gente perca a oportunidade de pedir: incendeia o meu coração, ó Espírito Santo de Deus. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que precisam hoje ter renovado a sua esperança, que precisam se lembrar de que a tribulação vai passar, que nós estamos numa escola de resistência, de resiliência, que esse tempo vai passar, a noite de choro vai passar, a alegria da manhã vai chegar. Pai, por aqueles que não têm orado, muito menos perseverado na oração, Pai, incendeia esses corações com amor pela oração, que se disponham a orar por eles e por outros. Levanta um exército de intercessores, de homens e mulheres que clamam ao Senhor, que buscam a sua presença, que se dispõem a orar pelo outro. Incendeia com Teu Espírito Santo e levanta homens e mulheres de oração em nome de Jesus. Deus amado, nós oramos pelos enfermos, clamamos ao Senhor por Dona Seni, pelo Guilherme, pela Márcia Branquinho, seu amado Marcelo, pela Mônica, pela Elisandra. Oramos, ó Deus, por esses e outros irmãos que tanto precisam de uma intervenção poderosa da parte do Senhor. Continua agindo sobre as nossas vidas, guarda a nossa casa, a nossa família, coloca os Teus anjos ao nosso redor, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos
E já te agradecemos pela bênção da vitória. Louvado seja o teu nome. Sabemos que se essa bênção demorar, o Senhor vai nos dar a paciência. E se ela não chegar do jeito que a gente está pedindo, o Senhor vai nos dar a paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.